Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim estar falando com vocês novamente, para que juntos possamos refletir na Palavra de Deus. Olha, deixa eu falar para vocês, a lição dessa semana, puxa, está fantástica. Muitas lições que nós pudemos, melhor dizendo, extrair, e eu quero compartilhar com vocês. Mas eu quero saber também o que é que você achou da lição dessa semana, lição de número 11 aqui, apostasia e intercessão. Já estamos quase finalizando o nosso guia de estudo bíblico, a lição da Escola Sabatina com o tema O Livro de Êxodo. E a lição de número 11 aqui, apostasia e intercessão, ela é praticamente uma narrativa do capítulo 32 do livro de Êxodo. Você leu? Qual foi as suas impressões? Relate aí, comenta com a gente, isso é muito importante, enriquece o canal. Compartilhe também esse link aí, este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam fazer a adesão aí, a inscrição no canal, assinar aí ativar, melhor dizendo, né, as notificações para que você receba conteúdo e também divulgue conteúdo. Isso é uma bênção, porque nós estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Não tem aqui uma palavra sequer de homem, e sim a Palavra de Deus. É por isso que eu me motivo a realizar essa atividade missionária com o objetivo de alcançar bênçãos para a minha vida e compartilhar bênçãos a vocês. Queridos, vale aqui lembrar que já está disponível na Casa Publicadora Brasileira, olha só, a lição, ou seja, o guia de estudo do próximo trimestre, do quarto trimestre. Lembrando que são 4 guias de estudo ao longo do ano. Você pode inclusive fazer uma assinatura anual a partir de já para o ano 2026. E aí você recebe este guia de estudo pelo correio gratuitamente a cada 3 meses em seu endereço, em sua casa, enfim, aonde você desejar receber. Os preços são muito acessíveis e quem compra a assinatura anual, olha só, ganha 25% de desconto em relação à compra avulsa trimestralmente. Ou seja, aquilo que você investe a cada 3 meses pode sair aí 25% mais caro. Se você fizer a assinatura, você pode ter então 25% de desconto aí, porque vai receber na casa trimestralmente, ainda pagando mais barato. Não é legal? Então entre em contato com a Casa Publicadora, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato, que é o DDD 21 3872 7375. Vou repetir, DDD 21 3872 7375. Este número é um telefone fixo e também o nosso WhatsApp comercial. Você pode pagar com cartão, débito, crédito, Pix, da forma que você entender ser melhor, e receber não só o produto, a lição da Escola Sabatina, a assinatura da lição da Escola Sabatina, como também outros produtos. Eu estou aqui, por exemplo, com um cestão de ofertas, olha só que bacana, a Cesta Básica Espiritual 2026 já está disponível. E nós temos aqui um prazo, tá? Com preços assim muito especiais, né? De 1º de setembro, olha só, já começou e vai até dia 12 de outubro. Nós temos aqui, olha só, as assinaturas da lição da Escola Sabatina. Vai cobrir meu rosto, mas é só para você ver, tá vendo? Olha só, nós temos lições aqui para adultos, para jovens, para crianças. Temos aqui, olha só que bacana, as 3 lições especiais. A lição para os primeiros passos, ou seja, a lição para bebês, né? Crianças que ainda estão aqui começando a sua vida de 0 a 12 meses, né? É um exemplar avulso
e que equivale ao ano inteiro. E temos aqui a assinatura de iniciantes, melhor dizendo, para crianças de 1 a 3 anos, infantis para crianças de 4 a 6 anos e outras mais, né? Primários para crianças de 7 a 9 anos, juvenis para crianças de 10 a 12 anos, adolescentes para crianças de 13 a 16 anos. Olha só que bacana. E depois de adolescentes vem a de jovens, né? Para os jovens aí de 17 a 30 anos. Acima de 30, meu querido, você já é um jovem mais responsável, digamos assim, né? Um jovem mais experiente. Então você tem que utilizar a lição para os adultos aqui, né? Que é praticamente essa lição aqui que eu estou utilizando. Tá bem? Eu já tenho 43, então já passei da idade de jovem, né? Mas, enfim, fique à vontade para adquirir o material que você desejar. E a gente tem, ó, muitos outros materiais, tá vendo? Nós temos aqui uma coleção especial, olha só, com, olha só, 40% de desconto. É isso mesmo, a coleção de livros de Ellen White, capa dura ou capa mole. Olha só, a capa dura de R$ 3.010,90 por apenas R$ 1.806,60. A capa mole ou brochura de R$ 2.490,20 por apenas R$ 1.494,10. Olha só que bacana, você não vai aproveitar? E temos muitos outros livros e materiais, né? Livros infantis, devocionais. Olha só, coleção série Logos, ou uma coleção, olha só, teológica aqui, com 30% de desconto. São 9 volumes. É isso aqui, ó, vou até focalizar melhor. 9 volumes de saindo aqui, melhor dizendo, a R$ 739,50. É 30% mais barato do que o preço comum, que está praticamente aí quase R$1.000. Então, meus queridos, aproveite. Nós temos assinaturas de outras revistas também, né? Para você poder utilizar Bíblias. Olha quantas Bíblias a gente tem aqui, ó. Bíblias femininas, Bíblias arqueológicas, inários, Bíblias infantis, inário infantil, mochilas. Olha a mochila aqui, ó, Desbravadores e Aventureiros. Olha só que bacana. Esta é a promoção Cesta Básica Espiritual e vai até apenas dia 12 de outubro. Então entre em contato conosco aí, eu vou deixar o contato na descrição, porque é um investimento espiritual, é um investimento no reino de Deus que você pode fazer para você e para sua família também. Gastei aqui preciosos 8 minutos, não para fazer merchandising apenas ou marketing, mas para conscientizar você a fim de investir recursos espirituais ou no espiritual para você e para a sua família. Queridos, vamos aqui falar da Bíblia, tá bem? Êxodo capítulo 32, ele é o texto base da lição dessa semana. O que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 32? Aqui houve uma espécie de idolatria, de apostasia do povo de Israel. As perguntas que nós vamos responder são as seguintes: o que aconteceu com Moisés? Onde estava o líder do povo de Israel quando o povo passou a adorar um bezerro de ouro? Onde estava Moisés? Segunda pergunta: havia motivos para essa idolatria? Quais são os motivos? E terceira pergunta que nós podemos fazer, e é a seguinte: por que a adoração de um animal? Porque o povo de Israel adotou um animal, ou seja, a imagem de um animal de ouro para adorar, né? Por que um animal? Essas são 3 perguntas que podem nos inquietar, mas o texto bíblico é espetacular. Êxodo capítulo 32 responde tudo direitinho. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, na verdade, não está em Êxodo 32, está em Êxodo
olha só, capítulo 24. Porque se nós lermos Êxodo capítulo 24, do versículo 12 até o versículo 18, anote aí para você ler posteriormente, nós vamos responder a primeira pergunta. Onde estava Moisés? O que aconteceu com Moisés que ele estava ausente quando o povo passou a idolatrar um bezerro de ouro? O texto diz o seguinte, verso 12: Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá, darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Depois nós lemos aqui no verso 15: Tendo Moisés subido ao monte, esse monte é o monte Sinai, o Horebe, uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu. Vejam só, 40 dias e 40 noites. Então o que aconteceu com Moisés? Ele subiu ao monte Sinai a pedido de Deus. Ele estava ali recebendo instruções do Senhor para que pudesse ensinar o povo. Instruções estas que são os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Queridos, então Moisés não estava ausente à toa. Você pode pensar, cadê o líder de Israel? Estava conversando com Deus, em meio a uma teofania, em meio à glória do Senhor, recebendo instrução para guiar o povo. Enquanto isso, o povo, de acordo com Êxodo 32, vamos ler aqui, verso 1, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levantem-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu no verso 2: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, verso 5, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E o verso 7, então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa, verso 8, se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Que história mais maluca, podemos dizer. Enquanto o líder de Israel estava recebendo instruções do Senhor, em meio a uma teofania, em meio a toda a glória e poder do Senhor, o povo se corrompeu em idolatria. E aí vamos para a segunda pergunta: quais motivos haviam para que eles pudessem realizar o que eles realizaram? Quais motivos? O verso 1 do capítulo 32, eu acredito que é central nesse primeiro momento, porque
nós lemos ali: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Esta foi a constatação feita pelo povo de Israel, que passou a pressionar a quem? Se nós lermos lá o capítulo 24, no verso 14, lá no finalzinho, nós lemos o seguinte: eis que Arão e Hur ficam com vocês, quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então Moisés orientou o povo pedir instruções a Arão e Hur em sua ausência. E eles foram, depois que constataram que Moisés, na opinião deles, estava se demorando e eles já não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Queridos, é impressionante como as pessoas podem incorrer facilmente ao processo de idolatria. Sabe por quê? E isso explica um pouco do que aconteceu aqui. Por conta dos gatilhos mentais. Gatilhos mentais. O que é isso? A lição colocou muita coisa interessante aqui nas partes de domingo, segunda e terça-feira, que certamente você leu, sobre uma liderança fracassada, sobre o aspecto da idolatria, a montagem daquele bezerro de ouro, sobre o corrompimento ou a quebra de relacionamento com relação à idolatria. Mas eu quero destacar aqui um ponto que está ali, quem sabe quase que implícito no texto, que são os gatilhos mentais. Quando o povo constatou que Moisés se demorava a descer do monte, os gatilhos mentais vieram à tona. E sabe o que aconteceu? Primeiramente, eles se tornaram escravos das circunstâncias. Ser escravos das circunstâncias, queridos, é o primeiro passo para que você possa idolatrar as coisas, as pessoas e qualquer objeto que seja ou que esteja ali ao alcance de lhe dar algum contentamento, algum tipo de resposta, algum conforto ou relativo conforto. Então, primeiramente, Israel se tornou escravo das circunstâncias. O povo ficou impaciente com a suposta demora de Moisés. E os gatilhos mentais, como eu disse, foram mais ou menos como do tipo: fomos abandonados, talvez ele morreu, não sabemos o que lhe aconteceu, como eles mesmos colocaram aqui, precisamos fazer alguma coisa. E aí eles fizeram, foram até Arão, pressionaram o irmão de Moisés a fazer alguma coisa. Esse tipo de comportamento, queridos, é próprio de quem não tem Deus como resposta aos seus problemas. É típico do comportamento de quem não confia nas promessas de Deus. E aí quebra a sua aliança, certamente. O seu problema ou as circunstâncias tomam o centro da sua vida e naturalmente o relacionamento com Deus ele é quebrado, ele é rompido. E aí as primeiras regras de engajamento com relação à aliança, elas são suplantadas, porque a minha consciência, aquilo que os gatilhos mentais me indicam a fazer, é o melhor para o momento. Errado. Mas foi o que aconteceu aqui com esse povo. O segundo passo, aí destinado à idolatria, foi entender que poderiam reproduzir a Deus. Olha só que interessante. Eles entenderam que poderiam produzir a Deus. Por quê? Porque quando levaram o caso a Arão, e Arão também errou, falhou feio aqui, a fraqueza moral ali, de caráter de Arão, realmente influenciou o povo em suas tentativas motivadas pelos gatilhos mentais falsos da constatação acerca de Moisés, levaram o povo a idolatrar. Vejam só, quando o ser humano vive escravo das circunstâncias, o foco do Criador, ele é perdido. Eles perdem o foco, ou nós perdemos o foco do Criador. Se tornar escravos das circunstâncias é
perder o foco do nosso Criador, do nosso Deus. E a tendência é o quê? É reproduzir o nosso Deus da forma mais criativa, mais grotesca e sutil que nós podemos imaginar. Ou seja, Deus é descaracterizado, substituído pelo orgulho humano, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografias, prazeres, trabalho, esportes, família, games, filmes, redes sociais, compras, ideologias políticas, partidárias, músicas, posição social, títulos, diplomas, relacionamentos que se tornam tóxicos, ministérios que se tornam um fardo, liderança que lhe escraviza e, por fim, bezerros de ouro e orgias rituais como o povo de Israel praticou. Muito triste isso, porém, o resultado geral de tentar reproduzir Deus é sempre uma espécie de sincretismo religioso em nome de Deus. Ou seja, na ausência do nosso líder, nós perdemos uma referência, e com a perda de uma referência que era do Deus Criador, nós então vamos fabricar algo que esteja ao nosso alcance, dentro da nossa concepção, para que nós possamos adorar a Deus. E o interessante aqui, nós vamos para responder a terceira pergunta, né? Por que um animal? A ideia do animal em si, ele não era exatamente para representar a divindade tipo egípcia ou pagã mesopotâmica da época. Nós sabemos que o Egito tinha deuses como a vaca, deuses como o boi, enfim, esses seres eram sagrados de alguma forma para eles. Mas a tentativa aqui do povo e de Arão não era reproduzir um Deus estranho. Não, isso que é interessante, prestem atenção. A tentativa do povo não foi reproduzir um Deus estranho ou outro Deus, foi reproduzir o Deus Jeová por meio de uma criatura. Aquele objeto, aquele bezerro de ouro, não era uma tentativa de adorar a um Deus pagão, era uma tentativa de adorar ao Deus Jeová, sim, mas revestido, vejam só, de uma criatura, de um animal. É terrível, terrível o nosso comportamento, a tendência do nosso comportamento, quando nós perdemos o foco do nosso Criador, quando nós perdemos realmente o foco da onde nós devemos olhar, quando nós damos vazão às nossas próprias concepções ou ditames da consciência, aos gatilhos mentais. São consequências terríveis quando nós nos tornamos escravos das circunstâncias e nos esquecemos que Deus pode resolver os nossos problemas. Deus é a solução e Deus cumpre as suas promessas. Quando nós perdemos a confiança nas promessas do Senhor, nós realmente nos perdemos e acabamos sendo marionetes de Satanás, porque o contexto de toda essa história, ou no contexto de toda essa história, está o quê? O grande conflito. Está ali realmente o duelo, o conflito entre as forças do bem e as forças do mal. As forças do mal ali tentando criar diversas circunstâncias para que os adoradores do Deus Jeová, os adoradores do Deus verdadeiro, possam se corromper. E foi o que aconteceu. E terceiro e último passo aqui neste caminho à idolatria, nós vimos que o primeiro, permitir-se ser escravos das circunstâncias. Segundo, entender que podemos reproduzir Deus. E terceiro, criar novos princípios e fundamentos. Ou seja, com a mentalidade distorcida por meio das circunstâncias envolvendo o aparente sumiço de Moisés, o assentimento
a idolatria ao Deus, ao bezerro de ouro formado por Arão, a comunidade de Israel, o povo de Israel apresentou de fato a sua mentalidade distorcida, e o processo de idolatria foi instalado, e como último passo fatídico foi criar princípios e orientações para a sua vida. Orientações e princípios que não estão ou não estavam baseados nos mandamentos e nas leis que eles já tinham ouvido, mas sim nas suas próprias concepções, como nós dissemos, e baseado nos seus gatilhos mentais. Então aqui o Criador é esquecido, é apagado de sua memória, e uma nova filosofia de vida passa então a substituir o que o povo havia aprendido. E o que aconteceu? Aconteceu que quando você assume uma nova filosofia de vida, você rompe com a filosofia antiga. E a filosofia antiga era baseada nos mandamentos de Deus, que eles já tinham sido instruídos. E a nova filosofia era rompimento com esses mandamentos, rompimento com a aliança, no que se transforma de fato, e agora deliberada, uma aberta apostasia ao Senhor. Terrível, terrível isso. O povo então passa a festejar, por ordem do próprio Arão, o povo então passa a comer e a beber, a fazer orgias, adorando o Deus revestido de um animal. O povo passa a se comportar igual a culturas pagãs. A influência das culturas pagãs ainda envolvia o povo de Israel. E agora, motivados por essa nova filosofia do bezerro de ouro, eles davam vazão por meio de festas, de um altar inclusive, de bebida, comida e orgias ritualísticas, em nome do Deus aqui criado. Já parou para pensar nisso? Esse resultado é realmente consequência do afastamento de Deus. Quando nós tiramos Deus de nossa vida, o que é que sobra? Só a criatura. E a criatura sem o Criador é o quê? Não é nada. Não passa de pecado. Não passa de um saco de carne e ossos dados ao seu próprio prazer e tendências pecaminosas. Queridos, é terrível o que aconteceu com Israel. Mas ainda bem que existe a misericórdia, a justiça divina e o poder de Deus para restaurar o povo, e o amor de Deus para recuperar aqueles que tinham se afastado. E aqui na parte de quarta-feira nós vemos que muitas pessoas perderam a vida, inclusive, por conta desse comportamento idolátrico. A quebra do segundo mandamento não foi algo simples, mas foi algo realmente complicado de lidar. Foi algo realmente triste, porque provocou a morte de muitas pessoas que insistiram na rebelião. Quando nós vemos aqui que Deus disse, vai e desça porque o seu povo se corrompeu, nós entendemos aqui, ou nos lembramos de uma linguagem muito comum que esteve aonde? Lá na Torre de Babel. Quando Deus percebeu que depois do dilúvio o seu povo estava construindo uma torre, estava criando uma engenharia humana para poder viverem juntos sem a segurança de Deus, ou vivendo de sua livre e espontânea vontade sem a presença do Criador, Deus se manifestou de uma forma a fim de que eles pudessem ser espalhados e aquela deliberada apostasia pudesse ser interrompida. E a linguagem que nós nos lembramos aqui é
venha, desçamos, né? É o mesmo que nós encontramos aqui em Êxodo 32, no verso 7. Vá, Moisés, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Então Moisés realmente vê o que aconteceu, apura os fatos, encontra em Arão uma tentativa de se livrar, de colocar a culpa na magia, né? Eu tomei aqui os objetos de ouro, eu os derreti e saiu esse bezerro, como se fosse algo dado ali aos mistérios de uma magia. Não, ele fez aquilo pressionado pelo povo, com medo, não resistiu e ele cedeu. Ele cedeu à vontade do povo. Depois que tudo isso ocorreu, chegou a hora de encarar a realidade. E é interessante que Moisés ele não quis disfarçar a realidade. Moisés ele realmente encarou o problema de frente. Moisés ele encarou o problema ali e passou então a conversar com Deus com relação a esse problema. Antes disso, muitas coisas aconteceram aqui. Como eu disse a vocês, muitas pessoas ali morreram, né? Nós vemos aqui o verso 25, se nós lermos o verso 25 até o verso 29, olha só, quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha. Essa palavra vergonha aqui é uma conotação realmente sexual, ou seja, o povo estava realizando ali uma aberta apostasia, uma aberta orgia ritualística, né, para adorar aquele bezerro de ouro. No meio dos seus inimigos, continua aqui, Arão tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E o verso 28 pode ser alarmante. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Você pode imaginar, Deus é um Deus carrasco então, né? Deus manda, se não cumprir ali as regras da aliança, Deus manda matar. O fato aqui, queridos, é importante de ser compreendido. Deus não quer matar os seus filhos. Deus ama a cada ser humano, por mais que exista pecado em sua vida. Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Deus ama a cada pessoa e não quer que ela se perca, mas Ele não deixa de punir os pecados. O que na história bíblica nos faz lembrar que as consequências do pecado são altamente destrutivas. É a história de Caim. Deus agiu com misericórdia de Caim, colocou nele um sinal de proteção. Caim não morreu depois de ter matado Abel. Porém, a tendência homicida e destruidora de Caim corrompeu toda a terra, a ponto de Deus ter que intervir e enviar um dilúvio para que pudesse então, por meio da família de Noé, repovoar a terra. Noé é um homem justo. Queridos, entendam que o pecado não pode ser deixado sem uma punição, sem uma expiação. O pecado ele precisa ser expiado. O pecado precisa ser purificado. O pecado ele precisa ser removido, não só do ser humano, como da face da terra. Então, em toda essa história aqui em Êxodo capítulo 32, nessa narrativa, nós vemos Deus lidando com o problema do pecado, Deus lidando com o problema do ser humano e resolvendo. Porque na parte de quinta-feira a lição trouxe uma das passagens mais lindas aqui da Bíblia, que foi a oração intercessória de Moisés. Ou a intercessão de Moisés está relatado aqui em Êxodo 32,
versos de 30 a 35. A atitude de Moisés pode ser classificada como um tipo de Cristo. A intercessão vicária de Moisés realmente foi toda espiritual. Ou seja, o fato de Moisés ter orado ao Senhor, conversado com Deus para preservar a vida do povo, foi realmente um ato de misericórdia, um ato de compaixão pelos pecadores, um ato de amor sacrificial e um ato de expiação substitutiva. Essas três coisas aqui estão relacionadas à atitude de Moisés. Eu vou repetir para ficar mais claro: a compaixão pelos pecadores, a expiação substitutiva e o amor sacrificial. Esse quadro aqui, estas palavras aqui, eu vou até ler, que estão no verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. E aí, Moisés vai até Deus e sabe o que ele faz? Ele diz: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduz o povo para o lugar o qual falei a você. Então, queridos, nós vemos aqui que Moisés intercedeu pelo povo. Vamos entender um pouco esta intercessão, né? Eu coloquei aqui esta intercessão vicária, ou seja, um quadro que reflete a graça de Jesus na vida do pecador arrependido. Em outras palavras, o ato de Moisés reflete a reconciliação com Deus. A palavra hebraica aqui utilizada para perdão, em que Moisés suplica para o povo a Deus, é naçã. É exatamente o contexto vivenciado por Moisés por amor ao seu povo. Em outras palavras, ele oferece a sua vida para carregar o fardo, para carregar a culpa do povo. Essa é uma imagem futura do que o Messias, do que o Jesus faria pela humanidade. É o que nós vemos também a mesma ideia em Isaías capítulo 53, no verso 4. O termo pecado aqui utilizado por Moisés é interessante. Vem do hebraico chatá, que significa errar o alvo. Ele revela o tipo dos pecados ou desvios daquela pessoa que manteve um hábito, um vício durante muito tempo e que agora, no calor das circunstâncias, se revela como algo incontido, ou seja, a pessoa não consegue segurar. E nós sabemos então pelo contexto que o povo viveu escravizado no Egito e por muito tempo esteve libertino ou solto às vicissitudes, aos hábitos que foram mal influenciados pela cultura egípcia, que era pagã. Então esta palavra para pecado utilizada por Moisés, Chatã, ele revela exatamente o contexto vivenciado pelo povo, que na ausência de Moisés dá um gatilho mental, incontidos naqueles vícios anteriores, eles se voltam à solução dos problemas. Ou seja, perdemos a referência de um Deus, agora vamos colocar outro no lugar. Um bezerro que reflete o Deus verdadeiro. Terrível. A literatura hebraica aqui na Bíblia também dá duas outras palavras como pecado, que são anomia, ou seja, o pecado que envolve as ilegalidades nas várias esferas. Era o que Israel também cometeria muito posteriormente. E Petsha, né, do hebraico, que significa transgressões
intencionais e afrontivas contra a lei de Deus e seu governo. É o que nós veríamos em Israel também no futuro. Ou seja, independente do tipo de pecado que o povo cometeu ou foi levado a cometer, nós vemos que o pecado é altamente destrutivo e as suas consequências, elas são destrutivas. É por isso que Deus precisa intervir. O juízo de Deus, a justiça de Deus, que não vem sem amor e misericórdia, é justamente para isso. Se Moisés não tivesse tomado uma atitude e obedecido ao Senhor e eliminado do povo aquelas pessoas que estavam abertas e afrontivas ao governo de Deus, certamente não restaria mais pessoas ali não influenciadas no povo de Israel. Aqueles 3.000 homens morreram porque decidiram se submeter às consequências dos seus pecados, porque não aderiram à misericórdia de Deus, porque rejeitaram a proteção do Senhor. Hoje, queridos, nós temos intercessão feita por um intercessor perfeito, que é Jesus Cristo no santuário celestial. Não importa o grau, o tamanho ou a profundidade dos nossos pecados, todos eles requereram o sangue de Jesus. E a boa notícia para nós, e eu quero encerrar com isso, é que onde aumentou o nosso pecado, aumentou ainda mais a graça de Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 20. Isso não significa que eu tenha que pecar mais para entender melhor o amor de Deus. Não, de forma alguma. Longe de ser uma graça barata, a graça de Cristo, vemos a misericórdia de Cristo para o mais torpe pecador. Pecador confesso, arrependido e entregue nas mãos de Deus. Tenha isso em mente. O pecado é terrível, existe solução para ele. O pecado nos afasta de Deus e nos coloca em rebeldia, em apostasia, em idolatria. Mas Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, está interessado em fazer de nós seres, pessoas que são purificadas para a realização de suas obras, para vivermos em paz e harmonias nas bênçãos que Ele mesmo nos concedeu. Então, que Deus nos abençoe, que possamos entender que o pecado é terrível, suas consequências são destrutíveis, mas quando nos voltamos ao Senhor e entregamos a nossa vida para que Ele possa nos transformar, o pecado, sim, ele pode perder o seu efeito ou o seu poder controlador de nossa vida. E a maior parte disso é por meio do Espírito Santo do Senhor, ao qual devemos clamar diariamente. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.